Olha aí, né, pessoal? O senhor Fernando Haddad esteve no Congresso Nacional hoje, dia 22 de maio, dia que eu estou gravando este vídeo, para conversar ali na questão da agência, ali, o setor responsável por assuntos econômicos no Congresso, e a coisa descambou para um barraco, é claro, uma discussão ali que chegou no nome do Bolsonaro, obviamente, porque o Bolsonaro alugou um triplex do Guarujá na cabeça desse pessoal todo, é uma coisa impressionante. O cara sai de cena, mas não sai do debate político, é uma coisa incrível. E o Fernando Haddad, mais uma vez, afirmou que a culpa do problema do déficit do governo atual é do governo anterior, é do Bolsonaro. Pois é, ele chegou inclusive a falar com deputados de oposição ao atual governo, deputados bolsonaristas, para que eles fizessem exame de DNA no déficit fiscal para ver quem que é o pai, que seria o próprio Bolsonaro. Vamos conversar aqui sobre esse tema, sobre essa questão, o bate-boca que teve lá e tudo mais. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Esse tipo de conversa, esse tipo de embate entre o pessoal do Congresso Nacional e ministros da Fazenda, da Economia, isso aí acontece com regularidade. Você se lembra certamente do caso do Paulo Guedes, lá no passado, no governo Bolsonaro ainda, que foi convocado lá para a Câmara dos Deputados e tudo mais, e teve aquele bate-boca com o Zeca Dirceu, deputado na época lá, que chamou ele de tchutchuca, né? Não sei se você lembra disso, mas o Paulo Guedes respondeu que tchutchuca era a mãe e a avó do deputado, né? Então, esse tipo de bate-boca, de baixaria acontece. Política, meu amigo, política é a coisa de mais baixo nível que nós conhecemos. Mas o ponto é que, dentre uma série de outros assuntos dos quais o Fernando Haddad falou ali na Câmara dos Deputados, surgiu a questão do problema fiscal do governo Lula, do déficit, do rombo gigantesco que está aí para todos verem, né? E que, na verdade, nós sabemos bem, nós compreendemos, entendemos bem, que é um grave problema da gestão do atual governo, que é muito ineficiente. Contudo, o Fernando Haddad não teve o menor problema em colocar a culpa no governo anterior, no Bolsonaro, afirmando o seguinte, que o governo atual herdou um problema fiscal de 250 a 300 bilhões de reais do governo anterior, né? Com empresas aí contratadas, com despesas, contratadas sem receitas e com um rombo de 62 bilhões de reais, né? Enfim, não sei como que ele chegou nesses dados, mas ele falou que o pessoal já calculou aí da equipe econômica dele, já viram essa questão toda e tudo mais, e ele afirma que foi isso que motivou, inclusive, a aprovação da PEC do fura-teto, que teve para dar um gasto uma possibilidade de gasto extraordinário para o governo Lula no ano passado aí de forma geral, né? Então, o Fernando Haddad colocou alguns pontos, né, falando que a lei orçamentária anual de 2023 já contava com um déficit fiscal de 62 bilhões de reais, mas não estava previsto o Bolsa Família, a Previdência aqui com o valor correto, imagino que seja um reajuste dessa Previdência aqui, o pagamento dos precatórios, isso aqui é questionável, bastante questionável também, isso aqui nem entrou na conta do déficit no final das contas. Percebe-se, portanto, que o Fernando Haddad deu uma forçada na barra para chegar nesses valores, nesses patamares aqui, de maneira geral, lembrando que a previsão em si do déficit não significa que é um déficit que vai ser realizado, porque, na verdade, o governo pode reverter esse cenário. O governo Bolsonaro não fez isso em 2022? Pois é, né? E, além disso, né, o ponto é que o governo não aprova a lei de diretrizes orçamentárias sozinho, né? Não é ele não faz aí por conta própria. O Congresso Nacional leva isso em consideração, é um trabalho conjunto de executivo e legislativo, né? Então, o Fernando Haddad, não obstante todos esses pontos, fez corpo mole e jogou a culpa para o Bolsonaro, falando que não tem problema nenhum com o governo atual, o problema é do governo anterior, né? Pois é, já estamos com quase 1 ano e meio de governo Lula e o Haddad ainda chora essa questão, coisa que ele fala desde o início lá, sem dúvidas, né? Então,
o Fernando Haddad falou que o caminho escolhido aí pelo seu governo deveria ser ou aumentar a carga tributária, né, que saltou nas últimas décadas de 16 para 36% aí, ou então concentrar em alguns setores de forma específica, como supostamente o governo fez aqui de forma geral, né? Então, realmente o Fernando Haddad levou a questão do déficit fiscal mais uma vez para o governo anterior, colocou a culpa no Bolsonaro e, obviamente, houve uma reação por parte de alguns deputados de direita ali, deputados oposicionistas de maneira geral, não necessariamente bolsonaristas, mas gente do outro espectro político, né? Então, por exemplo, aqui, Felipe Barros, que é do PL, o Abílio Brunini, que é do PL, mas o Kim Kataguiri, por exemplo, que é do União Brasil, lá do estado de São Paulo, e eles bateram boca ali na comissão, Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, ficaram ali naquela baixaria típica e tudo mais, quando chegou-se no tema do déficit, né, das contas públicas, do rombo de quase 60 bilhões de reais no mês de fevereiro, né? Então, o Felipe Barros comparou esse mês aí de fevereiro de 2024 com fevereiro de 2022, né? Que já vinha de uma queda desde os tempos da pandemia, inclusive, e ele mostrou um gráfico aí a esse respeito. Os números não mentem, né? Os gráficos não mentem. Eu tenho repercutido isso bastante aqui no canal, inclusive. Ou seja, contra fatos não há argumentos, mas aí, obviamente, que o Fernando Haddad ficou bravinho. O deputado do PL falou que nós vivemos uma pandemia econômica, né? Ou seja, temos os mesmos problemas da época da pandemia sem a pandemia de forma geral, e ele levantou a questão de o governo só querer aumentar impostos aí e tudo mais. São 22 medidas, segundo ele, apresentadas pelo governo no sentido de aumento de receitas para os cofres públicos aí, coisas que vão desde reoneração da folha de pagamento até tributação de offshores, enfim, um monte de outras coisas aí de forma geral, né? Então, o Haddad ficou bravinho com esse deputado, falou que ele estava usando de fake news para atacar o governo, né? Pois é, olha que coisa, tudo é fake news. Se a pessoa não concorda comigo, é fake news, é o discurso do momento, sem dúvidas, né? E aí que ele entrou nesse papo de que o problema do déficit não é do governo Lula, é do governo anterior. O Lula não tem culpa. Tadinho, coitadinho dele. Não tem a menor culpa nessa história. A culpa é do Bolsonaro, sempre é a culpa do Bolsonaro aí, de forma geral, né? Então, o Fernando Haddad, foi nesse momento que ele reconheceu os números, mas falou que a culpa era do governo anterior aí, de forma geral, e aí levantou a questão do tal do DNA, de fazer o teste do DNA para saber quem que deu o calote, quem que levou a dívida pública a subir aí, e aí então tem que reconhecer que o filho não é do governo Lula, é do governo anterior. Nas palavras do Fernando Haddad aqui, de forma geral, né? Então, além disso, outros deputados entraram nessa discussão aí e tudo mais. O Felipe Barros não respondeu na sequência, mas o Brunini aqui, falou que o Haddad era negacionista dos números, né? Mostrou de novo o gráfico do déficit de fevereiro aí e tudo mais, e tratou de um monte de temas a esse respeito relacionados. Falar disso é extremamente fácil. É um prato cheio, sem dúvidas aí, de forma geral, né? Então, também houve uma questão aqui com o Kim Kataguiri relacionada à tributação das comprinhas de $50 lá nos marketplaces e tudo mais aí, né? E, de fato, houve parece um equívoco aqui do Kim Kataguiri citando o ICMS. O ICMS não é responsabilidade do governo federal, de forma geral aqui e tudo mais. Enfim, né? Ficaram nesse bate-boca, nesse blá 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 típico de políticos aqui e tudo mais. É uma situação que, convenhamos, não faz a menor diferença prática. Ninguém vai sair comprometido com nada dessa história. Haddad vai continuar firme no seu mandato. Firme não, né? Porque a gente tem acompanhado notícias de que ele está na berlinda já, é a bola da vez. Mas ele não sai perdendo nisso aqui, definitivamente não muda muito as coisas para ele. Gera notícias para o governo, gera notícias para os parlamentares, que já vão na intenção de fazer polêmica, levantar os pontos e tudo mais, para que a coisa repercuta nas redes sociais
vire corte, vire material de propaganda, material publicitário para carreira política, para possíveis campanhas futuras e tudo mais, a depender do espectro político. A gente entende, a gente sabe bem como é essa questão. Agora, realmente, a pior parte de tudo isso aqui não é o barraco que acontece sempre com regularidade, é Câmara dos Deputados, é parlamento, em qualquer lugar do mundo, parlamento dá barraco, uma coisa impressionante. Mas o grande ponto é mesmo o fato do Bolsonaro ainda estar em alta depois de tudo que aconteceu, depois de estar afastado do debate público, do debate político na maior parte dos casos. Ele não está nesses meios que ficam mais em evidência, porque ele não está no Congresso, ele não está no Poder Executivo, mas ainda assim o cara pauta o discurso. É uma coisa impressionante, de maneira que o ministro da Fazenda do Lula vai ao Congresso Nacional para falar do Bolsonaro. Isso aqui realmente é impressionante e mostra como o Bolsonaro realmente é uma referência política, tem uma força, um capital político muito grande, de forma que o grande trunfo do Fernando Haddad é tentar bater no presidente anterior do que mostrar os seus próprios feitos, porque eles inexistem, né? Mas aí o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.